Dando continuidade ao Seminário Sul e Norte-Americano de Direito Constitucional e Militar, vamos passar para a terceira e última palestra desta tarde. Para isso, convidamos para compor a mesa o Tenente Brigadeiro do Ar, Querubim Rosa Filho, ministro aposentado do Superior Tribunal Militar, que presidirá os trabalhos. Convidamos também a juíza auditora aposentada da Justiça Militar da União, a palestrante doutora Zilá Maria Calado Fadul Petersen. Doutora Zilá é doutora em Direito pela Universidade de São Paulo e pós-graduado pela Universidade de Paris, além do curso de Psicanálise Clínica. Juíza auditora aposentada da Justiça Militar da União e também juíza do trabalho da 8ª Região. Professora do curso de Direito foi professora do curso de Direito da Universidade Federal do Pará e também exerceu docência superior, graduação e pós-graduação no Centro de Estudos Superiores do Estado do Pará, na Universidade da Amazônia, no UniCeub e na UPES. Foi também diretora da Escola Nacional da Magistratura para o Segmento da Justiça Militar. Neste momento, passamos a palavra ao presidente da mesa, que fará as boas-vindas. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria de comunicar a todos que é uma satisfação muito grande para mim presidir uma mesa com a doutora Zilá. Eu tenho certeza que a doutora Zilá vai transmitir a todos os senhores a grande bagagem jurídica e cultural que é possuidora. Portanto, as palavras com a doutora Zilá. Funciona? Ministro Rosa Filho, que me honra presidindo esta mesa e com suas palavras. Em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes, palestrantes, membros do Ministério Público Militar, da Defensoria Pública, advogados, meus colegas magistrados, servidores deste juízo, militares, estudantes de direito, estagiários, enfim, todos aqueles que aqui presentes engrandecem este evento. Senhoras e senhores, eu não consigo falar quieta e sentada, então ficarei de pé. O tema sobre o qual nós iremos fazer algumas reflexões é jurisdição penal nos crimes impropriamente militares. Quando nós falamos em jurisdição penal, já estamos falando em jurisdição. Essa expressão nos leva a Estado. Então, nós já vamos ver que jurisdição, na realidade, constitui um dos poderes integrantes do Estado. Então, o Estado, nós sabemos que tem aqueles 3 poderes básicos, né? Legislação, administração e jurisdição. E quando o Estado aparece como tal, como Estado, nós vamos ver que a expressão Estado nos leva a um outro nome, que é Constituição. Então, é a Constituição que vai trazer a organização do Estado, a estrutura do Estado, que vai trazer os poderes constituídos, as competências de cada um desses poderes, os direitos fundamentais, os deveres e direitos dos cidadãos. Nós vamos ver, então, que a jurisdição é poder do Estado. E ela vai ser colocada, ela vai ser distribuída como o Estado quiser. Como o Estado quiser. Não significa, jurisdição não é sinônimo de poder judiciário, todos nós sabemos. Jurisdição é um poder. Nós dizemos, comumente, o poder de dizer o direito vigente e aplicá-lo aos casos concretos. Parece simples dizer o direito vigente,
Mas qual é o direito vigente? Bem, a Constituição ela vai dizer qual a parcela de jurisdição que fica em mãos do Poder Executivo, qual a parcela de jurisdição que fica em mãos do Legislativo ou do Judiciário. Em todos os estados democráticos, nós temos isso. Em todos os estados, diria eu, constitucionais. Isto está presente normalmente na Constituição, de uma forma direta ou de uma forma indireta. Então, o que nós temos? Quando falamos em Estado, falamos em Constituição, nos lembra de imediato um outro elemento, sistema jurídico. A Constituição, a Carta Magna do sistema jurídico, ela vai encimar esse sistema. É, hierarquicamente, o mais alto que existe. E se nesse sistema jurídico nós identificamos a presença de uma justiça militar, nós fazemos de imediato algumas questões. Primeiro, qual é a jurisdição dessa justiça em relação a fatos? Isto é, quais são os fatos que estão sob a jurisdição dessa justiça? Quais são as pessoas que estão sob a jurisdição dessa justiça? Qual é a situação dessa justiça na estrutura estatal? As respostas são variadas. Por quê? Porque é o Estado que vai distribuir essa jurisdição. Nós assistimos aqui algumas apresentações e vimos justiças militares integrantes de poder executivo, com uma vertente final, que eu considero isso profundamente democrático, essa vertente final ao judiciário. A vertente final do judiciário no Brasil teria que haver, de qualquer modo, com uma Constituição como a nossa, porque nós temos como direito fundamental o de chegar ao judiciário diante de uma ameaça ou lesão a direito. É direito fundamental reconhecido na Constituição. Mas, no Brasil, nós temos uma situação um pouco diferente. Por quê? Temos uma justiça militar com origem desde 1808. Quando eu digo origem, de forma brasileira, autônoma, criada aqui, e com jurisdição em todo o território brasileiro, porque antes de 1808, de 1º de abril, nós já tínhamos uma parcela de justiça militar aqui, só que não era em todo o território nacional. Aí não, aí é este alvará do príncipe regente Dom João. Nele foi criado um Conselho de Justiça Supremo Militar que, apesar do tempo, da mudança do status político do Brasil, e aquele conselho ele foi transformado no Superior Tribunal Militar de hoje e possibilitou a configuração da Justiça Militar Pátria. Nós vamos ver que, a essa época, todos nós sabemos também, o contexto normativo, isto é, todas as normas que tratavam da justiça militar, era completamente antiquado, fragmentado, ordenações, cartas régias, alvarás, regulamentos. A primeira Constituição nossa do Brasil, independente, 25 de março de 1824, nada falou acerca da justiça militar. E a justiça militar já existia. Já a nossa primeira Constituição, a republicana, de 24 de fevereiro de 1891, falou da justiça militar, mas falou na Declaração de Direitos. O artigo 74 vai dizer: os militares de terra e mar terão foro especial nos delitos militares. Eu não vou ler o resto, está no papel que foi distribuído a todos. Eu só vou ler do que está transcrito o mais importante para nós, porque o tempo é exíguo. Em 34, finalmente, a justiça militar constou da nossa Constituição de 16 de julho de 34, com uma novidade. Antes, ela era ligada apenas ao Poder Executivo. É interessante que, quando eu comecei a trabalhar lá na auditoria da 8ª Região, Belém do Pará, eu fiz o primeiro concurso que admitiu mulher aqui nesta justiça, 1880 comecei a trabalhar. Velhinho, né, já, olha, 1880, eu não devia dizer isso, mas escapou, olha, escapou. Então, lá, a auditoria militar estava no catálogo do Exército, do Comando do Exército. Era um órgão do Exército.
foi uma luta, anos, para eu tirar a auditoria militar desse catálogo. Porque, para o Exército, ela continuava sendo executivo, e não era executivo. Desde 1934, ela passou a integrar o Poder Judiciário. Com um detalhe, o Poder Judiciário, na Constituição brasileira, é verdadeiramente um poder. Não é como uma autoridade judiciária da França. É um poder judiciário, inclusive com aquela competência de conhecer toda ameaça ou lesão a direito. Então, vejam, nós temos aqui, artigo 63, órgãos do Poder Judiciário, lá vem seção, os juízes e tribunais militares. E depois, na seção 5ª, da Justiça Militar, artigo 84, os militares e as pessoas que lhes são assemelhadas. Atenção, essas pessoas assemelhadas não são os civis para efeito do Código, porque ele vai acrescentar os civis embaixo. Eles são civis, mas não são para a consideração jurídica do Código. Terão foro especial nos delitos militares. Este foro poderá ser estendido aos civis nos casos expressos em lei para a repressão de crimes contra a segurança externa do país ou contra as instituições militares. É interessante os assemelhados que eu referi agora, porque hoje mesmo eu ouvi numa palestra a figura do civil submetido à jurisdição militar quando ele está acompanhando os militares. Quer dizer, é o nosso assemelhado. Ele está sujeito a uma disciplina de autoridade militar. Não existe mais esta figura no Brasil, porque todo civil que está lá, como civil, ele tem uma legislação própria, como civil. Bem, nós temos, então, não interessa mais o que saiu, nós temos que a justiça militar, como eu disse, saiu da esfera do Poder Executivo. As constituições de 37, 46, 67 e a emenda de 69, introduziram algumas alterações, mas mantiveram algo que é muito importante, a justiça militar no Poder Judiciário. Dentre essas alterações, nós tivemos o nome do Superior Tribunal Militar, que era Supremo Tribunal Militar, a própria composição do tribunal, eram 9 membros, passou para 11, depois para 15, atualmente são 15 membros, e nós tivemos, então, a Justiça Militar continuando no Poder Judiciário. E, em 1969, época do regime militar aqui no Brasil, nós tivemos, através dos decretos-lei número 1001, 1002 e 1003, a publicação, a promulgação do, primeiro, Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar e Lei de Organização Judiciária Militar. Esta última, substituída posteriormente, em 1992, pela Lei número 8.457, hoje em vigor. Esse Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar estão em vigor ainda. Constituição de 1988, atual Constituição. O que nós vemos artigo 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Nenhuma palavra acerca do civil. Não está dizendo que o civil está submetido ao foro, mas nenhuma palavra contra essa submissão do civil. E mais ainda, mais importante, há crimes militares definidos em lei. E quem é que define os crimes militares? O Código Penal Militar de 1969. E o que o Código Penal Militar faz? Inclui o civil. Nós vamos ver mais adiante como é essa inclusão. Então, nós temos, aí, por tudo que nós expusemos, uma justiça militar, que é uma jurisdição especializada. A própria Constituição destaca como um dos órgãos do Poder Judiciário Nacional. Jurisdição especializada, e para essa jurisdição especializada tem uma lei de organização especializada, uma lei processual especializada e uma lei material também especializada. E aí nós vamos ter um detalhe. Nós temos um Código Penal comum, ordinário, e um Código Penal militar.
E nós vamos ter, nesses dois códigos, começa pelo artigo 1º até, são idênticos, alterando as vírgulas só, que é o princípio da reserva legal. Nós vamos ter na parte especial desses dois códigos crimes que são semelhantes. E vem a pergunta, onde é crime militar? Então, haverá ocasiões em que, aparentemente, um conflito vai surgir entre eles. E nós temos que decidir o que é crime militar e o que não é. E, nessa decisão, é claro que um princípio de hermenêutica se impõe, que é o princípio da lei especial derroga a lei geral. É um princípio hermenêutico para afastar uma lei geral que discipline em iguais condições aquilo que está disciplinado por uma lei especial, dando prevalência à lei especial. Bem, nós temos, então, o Código Penal Militar, ele é especializado em relação ao Código Penal Comum. Eu quero dizer que aquilo que eu falei daquela competência, na realidade, a Constituição ela refere ali e não diz quem está sujeito à competência, à jurisdição da Justiça Militar, deixando a lei essa definição, mas quando ela fala da Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal, que ela não fala Distrito Federal ali, né? É uma adaptação posterior, ela vai restringir essa jurisdição, olhem, aos militares do Estado e do Distrito Federal, nos crimes militares definidos em lei. O que significa é que a Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal somente tem sob sua jurisdição os policiais militares e os bombeiros militares daquele órgão da federação. Então, não pode, eu não vou considerar aqui, nessas reflexões, essa justiça, porque eu quero considerar, eu estou falando em crime impropriamente militar, eu vou considerar só da Justiça Militar da União. Bem, eu quis falar, ou pelo menos o tema diz crime impropriamente militar, mas o que é crime? O que é crime militar? É um crime especial em face do crime comum. Restringindo mais o tema, nós vamos tratar do crime militar em tempo de paz. Por quê? Porque o nosso Código Penal Militar, ele traz o crime militar em tempo de paz e o crime militar em tempo de guerra. Vamos ficar só em tempo de paz. Incluído na competência da Justiça Militar da União, como eu disse, e ficando afastada a discutível figura do assemelhado. Lei que define os crimes militares, eu já disse, Código Penal Militar. Código Penal Militar tem uma parte especial, que tipifica os crimes militares em tempo de paz e depois em tempo de guerra. E uma parte geral, que mostra as situações, dentre outros elementos, a parte geral é bem ampla, né? Vai possibilitar a aplicação do próprio Código, mas ela vai mostrar, no artigo 9º, as situações que podem configurar o crime militar em tempo de paz. E no 10, em tempo de guerra. Então, vejam, o artigo 9º. Eu transcrevi o artigo 9º aqui, só vou ler o caput e, na realidade, o caput de cada inciso. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Tem que prestar muita atenção para isso. Os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. 2. Os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum quando praticados. E aí vem as situações em que esse crime que está no Código Penal comum, ele pode se transformar em crime militar. E nós temos, no 3, os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil contra as instituições militares, considerando-se como tais, não só os compreendidos no inciso 1º, como os do inciso 2º, nos seguintes casos. Dá para perceber aqui, pelo artigo 9º, que esse artigo, ele destaca a extensão do crime militar e da jurisdição penal militar, pois envolve militar em atividade ou não e civis nos casos descritos.
Então, nós vamos perguntar o que é crime militar. Eu quero falar no crime impropriamente militar. A Constituição não define crime militar. Ela diz crime militar definido em lei. Quando nós vamos ver crime, tem múltiplos conceitos. É claro que tem um centro, um núcleo. O crime tem um núcleo, mas nós podemos ver o crime sob 2 aspectos. Um aspecto que é formal e o outro material. No material, o crime vai ser um ato humano, voluntário ou não, que cause dano a bens jurídicos, pessoais ou materiais. E o aspecto formal, há uma subsunção da conduta ao tipo legal. Crime é o que o legislador descreve como tal. Simplista, não? Só que não é tão simples. Aparentemente simplista. Nós temos o princípio da reserva legal na Constituição e no artigo 1º do Código Penal e 1º do Código Penal Militar. Aí nós vamos ver que o crime comum, a identificação de um ato como crime comum é muito fácil, é muito simples, porque tem no aspecto formal, é a subsunção simples ao tipo previsto no Código Penal comum. Agora, o crime militar, esse aspecto formal, exige-se a subsunção do fato concreto ao tipo, que é o fato hipotético, previsto no Código Penal Militar, e seu enquadramento nas hipóteses do artigo 9º do citado Código. Já se torna bem complexo. E lembrando que, quando eu falo aplicar o direito, nós interpretamos o direito para aplicá-lo. E, nessa interpretação, N elementos são utilizados, que podem fazer que nós caiamos naquele ditado de cada juiz uma sentença. Então, o mesmo fato, juiz diferente, dele pode advir uma decisão ou decisões diferentes. A distinção entre o crime comum e militar, formal, leis diversas. Material, depende. Pode ser o bem jurídico tutelado, instituições militares e princípios basilares das Forças Armadas, e a conduta do sujeito ativo, e aí vem, legalmente previsto. Nós temos classificações do crime militar, várias classificações, como de qualquer crime. Os aspectos formal e material, que já falamos, e outros aspectos, ratione legis, ratione persone, ratione loci, ratione temporis, quanto ao objeto, quanto à atividade. E, finalmente, uma outra classificação, que seria o crime propriamente militar ou impropriamente militar, que tem nomes vários. Crime militar próprio e crime militar impróprio, crime puramente militar e impropriamente militar. E assim, a nomenclatura em si não importa muito. Crime impropriamente militar, afinal de contas, o que é isto? Não há um conceito legal. O conceito é doutrinário. Ora, opõe-se ao crime propriamente legal. Nós temos os dois, dia e noite, bem e mal, próprio e impróprio. O que não for próprio é impróprio, só que não tem definição legal. Se não tem definição legal, nós vamos ver de onde surgiu isso. O artigo 8º do Código de Processo do Império do Brasil, de 1833, dizia... artigo 8º, ficam extintas, muita coisa, exceto o Senado, Supremo Tribunal de Justiça, relações, juízos militares, que continuam, isso aí eu estou transcrevendo da época, a conhecer de crimes puramente militares. E aí surgiu um grande problema, na época, o que são crimes puramente militares. E vem a provisão de 20 de outubro de 1834 e declara quais são os crimes puramente militares, referidos no código acima. Eu transcrevi essa provisão no final, não vou apresentar aqui, mas está nos últimos slides que estão aí impressos para vocês. Então, está essa provisão, porque é interessante ler. E ele vai dizer quais são os crimes puramente militares. O Código Penal comum é engraçado. Olha, no artigo 64, inciso 2, ele não considera os crimes militares próprios para efeito de reincidência. E
a Constituição de 88 também vai referir isso. Ela vai quase que consagrar essa categoria de crime. Diz o artigo 5º, inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão disciplinar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, em geral, para a doutrina, nós vamos ver que crime impropriamente militar é aquele que, embora previsto no Código Penal Militar, também está tipificado no Código Penal Comum ou em legislação penal comum, podendo, enquanto crime militar, ser praticado também por civil. Ou é aquele que, embora descrito na legislação penal comum, também o é no CPM, e pode ter como sujeito ativo qualquer pessoa, desde que as circunstâncias da conduta delituosa se adaptem ao tipo penal e às situações legalmente exigidas pelos artigos 9º e 10. Isso, 10 em tempo de guerra. Ou é aquele que... Não, esqueçam o oi. Aqui. Crime propriamente militar, o que seria para a doutrina. Também conceitos variados. Nós vamos ver aquele que previsto apenas no CPM é funcional e somente pode ser praticado por militar em atividade. Ótimo, né? Esse conceito estaria ótimo, bem restrito. Mas tem outros conceitos. É aquele que previsto exclusivamente no CPM, ou nele é tipificado de um modo diverso da previsão penal comum, e que somente pode ser praticado por militar em situação de atividade. Agora, outra definição ainda, outro conceito, é aquele que, tipificado no CPM, não encontra conduta correspondente descrita em normas penais comuns, porque nelas não está previsto, ou porque descrevem aquelas condutas de modo diverso, e tem por objeto tutelar juridicamente as instituições militares e os princípios da hierarquia e disciplina basilares das Forças Armadas. Vejam, daí decorrem dois aspectos conceituais de crime propriamente militar. Eu considero isso, em termos daquela restrição constitucional, extremamente importante. Crime, um conceito amplo, seria, se volta à forma de tutela de determinado objeto, feito pelo Código Penal Militar, com tipificação exclusiva ou de forma diferente da prevista na legislação penal comum, mas que podem, entretanto, ser praticados por qualquer agente e não apenas por militares, como prevê o inciso 1º do artigo 9º do Código Penal Militar. Lembrem-se que lá está escrito, por qualquer agente. E no 3º, que vai falar de militar da reserva, reformado e civil, está dizendo que podem praticar qualquer um dos 3 incisos, nas condições previstas no 3º. Inciso 1º e inciso 2º, nas condições do 3º. Nós temos aí o conceito restrito. O mais restrito diz que o crime propriamente militar é aquele que, tipificado no Código Penal Militar com exclusividade ou de modo diverso do previsto na legislação penal comum, somente pode ser praticado por militares em atividades. Bem, nós temos exemplos. Crimes propriamente militares, lato sensu, amplo, sentido amplo. Violência contra militar em serviço, que pode ser praticado por outra pessoa que não militar. Mas é militar em serviço. Oposição à ordem de sentinela, favorecimento a desertor, etc. Crimes propriamente militares em estrito sensu, violência contra superior, tem que ser militar, para ter a hierarquia, desrespeito a superior, deserção. Crime impropriamente militar, exemplo, homicídio, lesão corporal, furto, roubo, estelionato, receptação, desacato, peculato, falsidade, etc. A Justiça Militar da União é incumbida do processo e julgamento de crime militar e não de crime do militar. Por isso, essa extensão da jurisdição. Assim, se um militar em situação de atividade, mas não estando em serviço,
fora do quartel e das situações legalmente previstas, pratica um crime contra um civil, certamente esse crime será processado e julgado em jurisdição estranha à militar. Mesmo diante da competência ad personam, que diz que é militar o crime praticado por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação, é uma competência muito ampla, muito ampla. Onde quer que o militar esteja, se ele pratica um crime contra outro militar, o crime vem, aquele processo vem para a jurisdição militar, penal militar, aí prevista na letra A do inciso 2 do artigo 9º do Estatuto Penal Militar. Se um militar em situação de atividade pratica um crime contra outro militar na mesma situação fora do quartel, somente será crime militar se a conduta delituosa estiver definida como crime no Código Penal Militar. Mas, normalmente, os crimes que aparecem aí estão definidos no Código Penal Militar. Desse modo, quando o ato não estiver tipificado no CPM, mas sim na legislação penal comum ou em outra lei penal, estas prevalecem, porque não está no CPM. Se, entretanto, o fato estiver tipificado como crime na norma penal militar e na comum, a primeira prevalece em razão do princípio da especialidade. Nós vamos ver, então, o artigo 82 do Código de Processo Penal Militar. Ele vai dizer: o foro militar é especial, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil. Contra civil. Então, aí, no caso, é a vítima civil em crime doloso contra a vida. E este crime vai para a Justiça Comum, o Tribunal do Júri. Mas o inquérito, o flagrante, é mandado inicialmente para a Justiça Militar. É o juiz da Justiça Militar que, após ouvir o Ministério Público, vai encaminhar os autos desse inquérito ou flagrante. A existência legal do crime impropriamente militar e seus agentes, bem como do propriamente militar em sentido amplo, amplia o âmbito de atuação da Justiça Militar, em especial da União. E aqui eu vou fazer umas reflexões conclusivas, mas não fiquem alegres logo, porque são 30 itens. Eu estou correndo por causa dos 30 itens. Então, vejam, aqui, de tudo que nós dissemos, as observações são restritas à Justiça Militar da União, abstraída qualquer consideração da Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal, porque ampliaria muito a nossa palavra, a nossa fala, dos crimes militares de guerra e da discutível figura do assemelhado, distinta do civil, para efeito do CPM. A Constituição não conceitua crime militar, identificando sua conceituação com o aspecto legal, com o aspecto formal, ao dizer que, ao determinar a competência da Justiça Militar para o processo e julgamento do crime militar definido em lei. Então, ela não conceitua, mas diz que crime militar é o definido em lei, formal, portanto. E o CPM, Código Penal Militar, faz tal definição, tipificando os crimes militares em sua parte especial e indicando os elementos de sua configuração na parte geral. Tudo isso é um resumo daquilo que nós falamos. 3. Assim, os crimes militares são aqueles tipificados no Código Penal Militar, adequados às situações previstas no seu artigo 9º. 4. As espécies classificatórias do crime militar podem ser consideradas sob o aspecto formal e material, além das outras, e inseridas, todas elas, em duas grandes categorias, que é o crime propriamente militar e o crime impropriamente militar. A terminologia antiga, dizem alguns autores que vem desde o direito romano, mas, embora usada pela Constituição, o conceito dessas categorias de crime militar não é constitucional ou legal, mas apenas doutrinário. O conceito doutrinário não é unânime, apresentando divergências. Mesmo que fosse unânime, no sistema jurídico brasileiro, a doutrina não é obrigatória para o julgador. Então, ela complementa, ela ajuda, ela auxilia, mas o julgador é livre para acatar ou não aquela manifestação doutrinária. 8º,
se não há conceito legal e a doutrina é divergente e não é obrigatória, é o juiz de cada processo que, num trabalho hermenêutico, decide acerca do conceito de crime impropriamente militar, no sentido da instauração ou não de um processo naquela jurisdição especializada. Então, sou eu, como juiz, qualquer um dos meus colegas aqui presentes, eu não mais, né, infelizmente, já estou aposentada, mas fui eu durante tantos anos, obrigada, você é muito gentil. Ele falou que era precoce a aposentadoria, eu estou dizendo que é muita gentileza. Então, vejam, cada um de nós vai decidir, olhando os elementos que tem diante de si, se vai considerar aquele crime propriamente militar ou não, ou impropriamente militar. É claro que tem um núcleo do propriamente militar que nós não podemos sair dele, que é aquele restrito sensu. O militar em situação de atividade, e ele pratica um crime que é funcional. Nós partimos do princípio de que é um crime efetivamente militar. Mas os outros, o propriamente militar em sentido amplo e o impropriamente militar, não. Tanto que as divergências jurisprudenciais nos perseguiram durante muito tempo e nos perseguem ainda, apesar de algumas colocações em determinado momento, como se aquela decisão fosse definitiva. Não há conceito... Bem, assim, é possível afirmar que os crimes propriamente militares, num conceito amplo, são aqueles que, tipificados no Código Penal Militar, não encontram conduta correspondente descrita nas normas penais comuns, porque nelas não estão previstos ou porque descrevem aquelas condutas de modo diverso do previsto na legislação penal comum, mas que podem ser praticados por qualquer agente, e não apenas por militares, como prevê o artigo 9º daquele diploma penal. Crimes propriamente militares em sentido restrito são aqueles que, tipificados no Código Penal de forma exclusiva, diferente da prevista, somente podem ser praticados, isso aí, em razão do serviço que lhe é próprio. E crimes impropriamente militares são aqueles que, embora descritos na legislação penal comum, também o são no CPM e podem ser praticados por qualquer pessoa, inclusive o civil. A ocorrência de crimes impropriamente militares, a possibilidade de alguns crimes exclusivos do Código Penal Militar, tidos como propriamente militares em sentido amplo, serem praticados por qualquer agente, a competência ad personam legalmente prevista e a submissão do civil à jurisdição penal militar ampliam a jurisdição penal da Justiça Militar da União. E no sistema jurídico brasileiro, a decisão recursal obriga o prolator da decisão apenas no caso recorrido. É interessante notar isso, que nós não temos uma decisão recursal obrigando nos demais casos. Inclusive, lembre-se que, em determinada ocasião, o Supremo chamou a atenção do Superior Tribunal Militar, a meu ver, de uma forma descabida, dizendo que o Superior Tribunal Militar estava decidindo de determinado modo, quando tinha consciência de que ele, Supremo, estava decidindo de modo diferente, como se o Superior Tribunal Militar fosse obrigado a respeitar uma decisão do Supremo em outros processos. Eu adorei que, neste momento, eu adorei, porque quando eu não adoro, eu digo, né? Eu adorei que o Superior Tribunal Militar nada disse. Como quem diz, continua falando. Nós continuamos a decidir, não com aquele critério que foi referido aqui, insubordinação. Eu não considero insubordinação. Eu considero um direito que é inerente ao nosso sistema jurídico e à hermenêutica que se impõe para interpretar o direito vigente. Para o nosso sistema, a jurisprudência não obriga. Eu estou falando de jurisprudência. O que obriga é a decisão recursal. Agora, vejam, quando eu digo jurisprudência, eu quero lembrar que, porque o Supremo está no topo do Poder Judiciário Nacional,
e, ao decidir originalmente ou em grau de recurso, utiliza critérios hermenêuticos variados para interpretar a Constituição, muitas vezes altera o sentido da letra expressa da lei ou da própria Constituição. Ele faz aquilo que nós chamamos de mutação constitucional. Ele, tranquilamente, ele mantém a letra, que ele não pode alterar a letra da Constituição, mas ele interpreta, ele dá outros valores naquela interpretação. Assim, o STF, Supremo Tribunal Federal, às vezes afirma a especialidade da jurisdição penal militar e do direito a ela aplicável, e até afasta a retroatividade de lei penal comum mais benéfica. E eu diria mais, o Supremo já chegou a afastar, diante de um decreto-lei, que é um ato do Executivo, claro que dentro de um processo adequado, mas um decreto-lei de 69, período militar, no Brasil, o Supremo chegou a afastar uma lei complementar à Constituição para dizer que preponderava o decreto-lei, porque era lei especial, no caso do assento dos representantes do Ministério Público Militar, da nossa Justiça. Então, vejam, ele chega a afirmar essa especialidade. Em outras ocasiões, ele afirma que os civis só podem ser submetidos à jurisdição penal militar em casos excepcionais, pois o contrário violaria o princípio constitucional do juízo natural, do juiz natural. Em outras, ele esquece o princípio da especialidade e afasta a lei especial, aplicando a geral, sob o argumento de ser esta mais benigna ao réu, do que aquela, subtraindo o processo da jurisdição penal militar, sob a alegação de encaminhamento ao juiz natural, em alguns casos de evidente competência da justiça militar. Então, essas são as decisões do Supremo, que já são divergentes, dependendo do momento, da situação, o que é que ele vai decidir. Às vezes, brigam entre si. E, muitas vezes, decisões que não têm nexo de acordo com princípios do próprio direito penal militar. Embora não obrigatórias em outros processos, tais decisões, muitas vezes, inclusive, já encontrei colegas que dizem assim, não, eu estou decidindo assim porque o Supremo está decidindo. Ele decidiu tal coisa, então eu passo a decidir desse modo, o mesmo modo do Supremo. São imediatamente seguidas por diversos juízes militares e embasam a convicção de diversos membros do Ministério Público Militar e da Defesa. A defesa eu não digo nada, porque se é favorável ao réu, a defesa tem que se manifestar e se apegar a isso e dizer, é isso mesmo. Agora, o Ministério Público Militar, ele se apega muitas vezes a isso e vai esvaziando a jurisdição penal militar de uma forma que eu entendo indevida, eu pessoalmente. Com essas manifestações, o Supremo fragmenta o direito penal e processual penal militar existente, reduz o âmbito de abrangência daquela jurisdição especializada e afasta aquela noção tradicional de segurança do direito positivo como um conjunto de normas e princípios vigentes e eficazes, projetando conceitos jurídicos e dizendo o direito que ele, Supremo, entende vigente. O último caso é exatamente o interrogatório, a aplicação de uma norma que foi introduzida no Código de Processo Penal Comum. O Supremo vem e diz, aplica-se no processo penal militar. Eu, estando em atuação, em atividade, se estivesse, eu diria, toda a vida não aplico, porque o Código Penal de Processo Penal Comum é lei geral. Ele não alterou o Código de Processo Penal Militar, que é lei especial. Eu diria, não aplico. Quer que aplique, providencie a alteração legislativa do Código de Processo Penal Militar. E aí eu passaria a aplicar. Não é insubordinação, é direito do julgador, de sua convicção jurídica,
O juiz tem independência e liberdade para decidir, de acordo com a sua convicção jurídica. Então, eu faria isso. Agora, a cada um a sua forma de pensar. Questão também de grande importância para o processo e julgamento dos crimes impropriamente militares, e mesmo dos propriamente militares em sentido amplo, diz respeito aos órgãos julgadores de primeira instância, os conselhos de justiça. Eu gostaria de dizer que aquele artigo da Constituição, Direitos Fundamentais, que trata do devido processo legal, e que é chamado também de direito de juiz natural, quando ele diz devido processo legal, é claro que nós temos um devido processo legal aqui na nossa justiça. É claro que tudo é legal. Ninguém foge do que é legal. Nem o tribunal, nem os juízes de primeira instância. O processo é legal, mas, gente, no sentido de Constituição, não é isso o processo legal. Não é isso. É a presença de outros elementos que vão garantir a independência, a imparcialidade do julgador, que dê garantias ao julgador. No meu entender, os conselhos de justiça aqui no Brasil, eles são inconstitucionais, no meu entender. Se me perguntarem por que quando juíza eu não alegava isso, que não adiantava. Chegando no tribunal, o tribunal cassaria a minha decisão. Então, não adiantaria nada eu dizer, não vou reunir o Conselho de Justiça porque entendo inconstitucional. Não é assim que se trata o direito. Deveria ser alterado, procedido uma alteração legislativa. Legislativa. Bem, nesse ponto, é interessante, antes de eu entrar ali para mostrar o porquê da minha ideia, aquele mesmo habeas corpus, olha aí, de 25 de junho de 13, que a minha amiga ali me repassou, eu pedi a ela, a doutora Vera, eu pedi a ela para me repassar, e ela me repassou, ele vai dizer, porque foi suscitado aí também a anulação do processo sob a alegação da inconstitucionalidade dos conselhos, do conselho que havia julgado o processo. O Supremo disse, volta à Constituição, porquanto assegurada, que tudo estava sendo respeitado, que era o devido processo legal, porquanto assegurada a seus respectivos membros garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à magistratura civil. Como corolário da efetividade. Bem, então vejam, na realidade, é o Supremo que está dizendo que o Conselho não é inconstitucional, porque tem as garantias. Por que o Supremo está dizendo isso? Porque ele nada conhece de direito militar. Ele nada conhece de direito penal militar, nem processo penal militar e nem de direito militar. Ele não sabe o que está lendo. E isso nós sabemos por uma série de decisões do Supremo, que, às vezes, ele troca conceitos, ele não sabe o que está dizendo. Ele diz de uma forma errônea, de uma forma absurda, às vezes. Então, vejam, porque nós podemos, o que é que nós podemos ver nesses conselhos? Atenção, eu estou falando de um órgão que integra o poder judiciário, não o poder executivo. Eu não estou falando em cortes marciais, que aquelas cortes, porque nós poderíamos dizer que temos uma corte marcial sumária também, no âmbito do executivo, que trata exatamente daquilo que não é crime ainda, as transgressões disciplinares. Então, tem o julgamento, e tem as decisões, e tem as punições, inclusive com prisão. Tudo aquilo que foi falado aqui, nós temos nesse âmbito, e é executivo, sujeito ao interessado ingressar no judiciário para anular aquilo. Ele pode fazer isso posteriormente. Bem, mas eu estou falando de Conselho de Justiça já no Poder Judiciário. Poder Judiciário. Então, o que nós vamos ver? Com efeito, formalmente, o processo de julgamento na Justiça Militar da União é realizado por autoridade competente, referida no artigo 5º, a linha
53 da Constituição de 88, e com o devido processo legal, também referido naquele artigo, e demais requisitos constitucionais, pois a competência é expressa na Constituição e leis que são federais, dentro da competência normal, para a criação dessas leis, estabelecem a organização, a estrutura e o devido processo legal. Então, aparentemente, formalmente, nós temos todo o respeito àquilo que a Constituição exige. Pergunta-se, entretanto, se efetivamente existem garantias próprias idôneas à imparcialidade do julgador, como afirmou o Supremo. Nós achamos que são insatisfatórias, por não são idôneas à imparcialidade do ofício judicante. Atenção! Eu não estou dizendo, quando eu falo idôneas, estou falando num sentido puramente jurídico. Idônea no sentido de estar adequado às exigências jurídicas. É só isso. Eu não estou falando que a pessoa é isso, aquilo outro, ou que não tem condições de fazer aquilo por uma questão moral ou por uma questão ética. Não é isso. É apenas juridicamente a questão sendo colocada. Com efeito, cada Conselho de Justiça permanente, que é trimestral, ou especial, que é constituído para cada processo instaurado contra oficial, é constituído por um juiz togado, que é o civil, concursado, em geral vitalício. Por que em geral? Porque ele pode ser um juiz substituto que esteja no início da carreira e ainda não esteja estabilizado. Aqueles primeiros 2 aninhos. Então, em geral, é vitalício, e com as demais garantias constitucionais dos magistrados, e 4 juízes militares, mais 2 suplentes para os conselhos permanentes, que são temporários, sorteados dentre oficiais em serviço ativo na sede do juízo. Eles podem ser dispensados do serviço militar apenas nos dias de convocação pela Justiça Militar. Pouquíssimos são os que utilizam esse direito, porque eles sabem que o seu comandante pode dizer, quer se aproveitar, não quer trabalhar. Então, todos trabalham, vêm correndo de lá para a auditoria para realizar os seus trabalhos. São poucos aqueles que utilizam esse direito. Então, eles têm ali... Deles não é exigida qualquer formação jurídica e não dispõem das garantias inerentes à magistratura civil. Eles são temporários. E o pior de tudo é que eles estão na sede do juízo, onde ocorreu o fato, e nós temos um conselho para cada força. O acusado que é do Exército, militar do Exército, ele vai responder diante de um conselho do Exército. O militar que é da Marinha vai responder diante de um conselho da Marinha. E da Aeronáutica, um conselho da Aeronáutica. O que nós notamos... Gente, eu entrei nesta justiça em 1980. Olha aí, eita, de novo, o meu 80. É horrível isso. Mas é só para mostrar a vocês o tempo que eu tive de atuação como juiz. E eu sempre atuei como juiz assim, de uma forma apaixonada. Assim como eu dava aula de forma apaixonada, eu atuava como juiz de forma apaixonada. Então, eu sempre entrei nos processos, eu sempre procurei, e eu acho que eu comecei na Justiça Militar a chamar os membros do Conselho para estudarem o processo. Porque ninguém chamava. Eu lembro que quando eu chamei, que souberam, eu recebi de alguns colegas, tu estás doida? Colegas que já não estão por aí, né? Tu estás doida? Como é que tu estás fazendo isso? Para que isso? Digo, porque eu não quero unanimidade burra. Eu quero unanimidade consciente, ou diversidade, ou contra mim, mas que seja consciente. Eu quero que conheça o processo, pelo menos materialmente falando, aquilo que é possível. Inicialmente eu ficava acompanhando o juiz estudar o processo, e depois eu vi que não servia. Porque, ao ficar junto com o juiz que estuda o processo, eu estou conduzindo a decisão daquele juiz, daquele oficial. Porque ele se sente desamparado. Ele não é preparado para isso. Ele chega assim, cai de paraquedas aqui. Alguns se rebelam quando são sorteados, se desesperam. Outros não dizem nada, temem pela
pela sua posição, lá no quartel mesmo, né? Vêm bonitinho, mas são assim alheios. E outros não, outros são interessados, querem saber, querem estudar, mas são poucos esses. Agora, todos são honestos, eu não estou dizendo que há desonestidade aí. Não são preparados, eles não têm nenhuma garantia. Eles não ganham nada vindo aqui. Eu sempre disse, se eu pudesse, eu colocaria para cada dia que que esse juiz, mesmo temporário, viesse aqui, que ele ganhasse uma gratificação. Daí a resposta sempre foi, aí nós iríamos com muito prazer, né? Para aumentar os ganhos. Mas, na realidade, ele não ganha nada. Não é só o ganhar, isso é o que menos importa. É que ele está vinculado lá. E eu tive alguns companheiros de conselho que, assim, meio estranhos, e eu insisti, mas o que é que há? Qual é a dúvida? Qual é o problema? Não é nada, não. Mas qual é a dúvida? Não, eu posso dizer, a senhora não diz para ninguém. Absolutamente, você pode falar para mim. Eu não falo para ninguém. Não, é porque lá no meu trabalho, o meu comandante está dizendo assim, eu só quero ver qual vai ser a decisão de tal processo. Eu só quero ver qual vai ser a decisão. Então, gente, nós temos que compreender que o militar que está ali, o oficial que está ali, ele quer fazer uma carreira militar. Qual é a situação dessa pessoa? E mais ainda, qual é a situação do réu? Qual é a garantia de imparcialidade do réu? De independência desse juiz? No meu entender, nenhuma. Mesmo que eu esteja diante do oficial, eu já tive oficial que se rebela, mas também já tive oficial assim, pena de morte. Aí eu virar, mas não tem pena de morte em tempo de paz. Mas eu quero aplicar pena de morte. Eu estou lhe dizendo que o máximo da pena é tal, não tem a pena. Eu quero aplicar, eu sou juiz, eu mando na minha decisão. Eu digo, o senhor vai mandar, eu vou colocar a sua pena de morte e o senhor vai ser ridicularizado. Porque eu vou fazer constar que a juíza auditora esclareceu que não tinha pena de morte. Esse cara mudou a pena, porque aí o presidente do conselho disse assim, eu vou fazer uma reclamação contra você assim que chegar lá, pela forma como está respondendo para a juíza. Olha aí qual era a reclamação. Aí ele disse, então eu dou a pena máxima. E deu a pena máxima. Mas a pena prevista, pelo menos, não era isso aí para uma insubordinação. Não era a pena de morte. Ele queria a pena de morte. Gente, era da Marinha, não era da Aeronáutica. Viu, ministro? Então, vejam, nós temos aí... Nós temos dúvida quanto a essa imparcialidade dos juízes militares. Eles podem declarar suspeição ou impedimento. Muitas vezes eu provoquei isso quando eu via a dúvida, a angústia de alguns membros do conselho. Faça isso, diga isso. Ou então adoeça e eu mando substituir o senhor. Mas faça alguma coisa. Não vá ficar com isso. Mas isso quando eu sabia. E isto é um desvio, gente, não é normal. Não é normal. Então, vejam que nós temos, embora formalmente o órgão julgador seja competente, porque a lei diz que ele é competente, falta... que foi que houve? Aqui. Falta, em sua essência, alimentos que possibilitem sua independência e imparcialidade, sobretudo tendo em vista o fato de que integra o Poder Judiciário Nacional. Há, no sistema garantista previsto internacionalmente para a Justiça Militar, uma exigência que se destaca. A Justiça Militar deve constar com magistrados especializados e independentes, que não podem ser militares em atividade. É exigência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos que, além disso, referir à Corte os ordenamentos jurídicos de países de perfil democrático tendem à exclusão de civis da esfera da jurisdição penal militar, sobretudo em tempo de paz. A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, nessa sessão, ela aprovou 2 resoluções complementares concernentes à integridade do sistema judicial e à independência, competência e imparcialidade do judiciário, e foram adotadas em abril de 2005. Vejam,
o silêncio da Constituição quanto à submissão do civil à jurisdição penal militar não torna inconstitucional tal submissão, já que diz ser competência da Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E a lei que define tais crimes, o Código Penal Militar, inclui o civil naquela jurisdição. É absolutamente legal o civil estar na jurisdição penal militar brasileira. Nesse contexto, dúvidas são lançadas sobre a conveniência de manter, embora seja legal, de manter os civis e os crimes impropriamente militares, inclusive a competência ad persona, tal como se encontra atualmente nessa jurisdição especializada. Imaginem vocês que numa festa, um domingo, tem um coronel do Exército, está lá, e tem um major também do Exército, e eles estão na festa, e bebem, e de repente começam a discutir. E, de repente, dessa discussão saiu uma agressão física. E eles estão numa festa de aniversário, estão fora do ambiente militar, fora do contexto militar, mas eles são militares em atividade. Por essa competência ad personam, esse crime é militar. Vem para a órbita militar. No meu entender, essa competência tem que sair do nosso código, direto. Ela é absurda. Agora, o Supremo está dizendo que ele entende que essa situação somente deve ocorrer quando se tratar de questões de serviço ou em ambiente militar. Mas isto é alterar a lei. A lei está dizendo ad personam. É em qualquer lugar. Na realidade, se tem que mudar a lei, alterar a lei, e não apenas a interpretação da lei, porque o Supremo diz isso hoje e amanhã ele vai dizer diferente. Mudam as pessoas lá e ele vai decidir diferente. Bem, nós temos, finalmente, aqui, eu entendo que nós precisamos reduzir esses crimes impropriamente militares, reduzindo a participação do civil. Mas, é engraçado, eu já pensei muito como tirar o civil totalmente da nossa jurisdição. E vejam, se eu estou diante de um crime praticado por... Nós temos muito desses casos aqui. Por um militar, em coautoria com o civil, como é que eu posso? Porque aquele militar praticou crime como militar, mas está em coautoria com o civil e está voltado contra o patrimônio que se encontra sob a administração das forças, das Forças Armadas. Na realidade, eu pergunto, como é que eu vou separar esses processos? Como é que eu vou julgar o militar aqui conosco e mandar o civil para a justiça ordinária? Tem um advogado ali que ele sempre tentou jogar os defendidos dele para a justiça ordinária. E um dia, inocentemente, realmente foi com inocência. Estava ele, mais 2 advogados, e eu disse assim, por que vocês querem tanto tirar esse rapaz daqui? Aqui é tão rápido, vocês estão vendo como é que nós julgamos? Nós julgamos de uma forma muito bonita na primeira instância. Apesar de tudo isso que eu falei, nós julgamos de uma forma muito bonita. É muito clara, muito aberta. Por que isso? Doutora, vamos terminar aqui, depois a gente fala. Quando terminou, eu disse, agora me digam, por quê? Aí, doutora, quando vai para a justiça ordinária, lá, não corre rápido e às vezes prescreve. Já é um ponto em favor do réu. E ainda tem outra coisa. Qual é a decisão? Qual é a pena? Pode ser serviços comunitários. Pode transformar em uma pena desse tipo, né? Prestar ajuda, então prestar serviços, ou qualquer outra coisa, ou uma prisão residencial que não é nada, que não existe. Porque quem está preso na residência, prisão domiciliar, ele sai e passeia à vontade, aqui no Brasil. Então, a explicação é muito simples. As facilidades que tem no processo penal comum. Por isso, querem tirar daqui. E eu me pergunto, quando há uma coautoria,
Com que cara ficamos nós condenando o militar e sabendo que o civil praticou exatamente provado o crime com aquele militar e vemos o civil lá na justiça comum absolvido ou condenado a uns servicinhos comunitários? Realmente é difícil. Então, há determinados crimes e determinadas situações que eu não entendo como o civil pode ser excluído. Pode ser excluído, porque ele pode praticar certos crimes que são graves para a administração militar. Ele pode, por exemplo, fazer um atentado contra sentinela. Ele pode entrar no quartel, e nós temos aqui em Brasília, nós tivemos muito disso. Ele pode ingressar num quartel armado, em conjunto com outros, e simplesmente subtrair uma série de armas militares. Como é que nós vamos deixar esse civil a julgamento na justiça comum? Bem, eu não consegui. Isso aí eu não consegui chegar a uma conclusão. Então, eu entendo que é possível manter o civil, o reformado e o reservista que não está sendo convocado, porque quando o reformado é convocado para o trabalho, não digo nada, ele está lá trabalhando. Quando o reservista é convocado para o trabalho, é reconvocado, ele está lá trabalhando. Mas quando eles não são convocados, o reformado mais do que o reservista, porque o reservista pode ser convocado a qualquer momento, em caso de guerra, por exemplo. Mas o reformado não. Só se for para servir de escudo, né? A barreira põe os reformados assim na primeira fila. Aposentados, tá bom. Então, na realidade, eles e os civis. Mas impõe-se uma urgente revisão dos tipos penais. Alteração da lei que dispõe acerca dos órgãos julgadores de primeira instância, com destaque para a atuação do juiz auditor, que é juiz togado, para que individualmente ele poderia julgar os civis que praticassem crimes militares. Os civis poderiam não ser julgados pelo conselho. Conselho que tem que ser mudado. Eu entendo que tem que ser mudado, tem que ser militares que estão na reserva. Militares para compor o conselho, sim, pela experiência, mas na reserva e recebendo uma gratificação, claro, lógico e evidente. Temporários, mas recebendo uma gratificação, e eles não estarão submetidos mais à influência do quartel, dos colegas, dos seus superiores. Então, vejam, nós temos que alteração das condições dos juízes militares que deverão se encontrar em situação de inatividade. Só para concluir aqui, nós temos um pequeno problema no tribunal também. Não tem nenhum aqui, olha, estão em sessão, né? Então, não estão aqui. Mas eu acho que a sessão foi prorrogada, foi colocada uma indignidade de propósito, porque eu disse que eu ia falar deles. Né? Então, vejam, eles, quando saem da força, eles representam aquela força. Nós temos representantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Mas quando eles saem como representando, eles entram no tribunal, eles se tornam magistrados vitalícios. Não é temporário, não. Não é 15 anos, 10 anos, não. Vitalício, até a morte. Então, quer dizer, até a expulsória e depois até a morte podem ser chamados ministros. Eles se desligam, portanto, deveriam se desligar da força, mas eles ficam exatamente num quadro suplementar, que eu nunca entendi esse quadro, porque não tem duplicidade de situação, eles não podem ser militares, porque quando eles saem, vêm para cá, abre vaga a saída deles. A vaga deles é preenchida lá na força. E eles vêm para cá. E aí eles são colocados num quadro suplementar e, por força disso, eles usam uniforme. Eu já pergunto, por que esse uniforme? Você é magistrado ou é general? Ou é almirante? Ou é brigadeiro? O que você é? Se você é ministro,
Não gosta de ser chamado de ministro? Ah, mas tem ministro, tenente brigadeiro. Ótimo! Ele veio dali. Mas ele tem que ser só o ministro. Nós tivemos um problema antes, porque muitos pensavam que poderiam chegar aqui e simplesmente continuar, por exemplo, a pagar a Previdência Social, que era menor para o oficial general do que para o ministro. Ele continuava a pagar. Ah, lindo, né? Mas, quando se aposentava, recebia como ministro. Lindo também, né? E se morresse a mulher e as filhas, sobretudo as filhas, né? Porque eu estou falando de pessoas, ou netas, conforme o caso, iam pegar a pensão de ministro. De ministro. Até que um membro do Ministério Público Militar, que ama muito a Justiça Militar, fez uma denúncia ao Tribunal de Contas. Né? E dessa denúncia decorreu que, apesar das justificativas do tribunal, o Tribunal de Contas decidiu que ele tem que escolher. Se ele quer continuar como oficial general, ele vem, ele paga como oficial general e, quando se aposentar, ele recebe como oficial general. Agora, se ele quiser a condição de ministro, ele paga como ministro para receber como ministro. Né? Então, resolveu a situação. Eu ontem falei para um ministro, ele disse, mas eu não sei disso, porque o senhor chegou depois. Por isso que não sabe. Gente, então, eu acho que, em termos do tema, era isso que eu tinha que dizer. Eu agradeço a atenção de vocês. E qualquer pergunta que queiram fazer, estou aqui à disposição. Muito obrigada. Muito bem. Alex. Faz voltar aquela primeira. Oi. Tem um colega ali. Professora Zilar. Quem está falando? Pela palestra, a senhora deveria permanecer sempre realizando palestras como essa. Eu gostaria de falar sobre a sua preocupação acerca da constitucionalidade, da imparcialidade do Conselho de Justiça. Isso não ocorreria o mesmo com o júri, com o Tribunal do Júri? Eu entendo que não. Em primeiro lugar, bem, eu não sou adepta a tribunal de júri, né? a existência de tribunal de júri. Não sou adepta, em princípio, porque o tribunal de júri é muito antigo. E também, as pessoas que vão integrar o tribunal do júri, elas são escolhidas dentre um número muito maior de pessoas, e são escolhidas aquelas pessoas. Se você me disser que eles podem ser tendenciosos, são, com certeza absoluta. Mas qual é a intenção de uns processos de julgamento pelo tribunal do júri? É a voz do povo. Então, é como aquele crime atinge o todo social. E quem é que vai dizer isso? O povo que sente isso. Então, um estupro, morte após um estupro. O quê? Morte dolosa? Morte dolosa? Então, veja bem, a morte dolosa. Na realidade, o povo é que vai dizer. O pai que mata o filho porque quer matar. É o júri que vai dizer. Aquele caso que nós temos do casal e da menina que teria sido jogada pela janela. É o júri que vai dizer. O que o júri vai dizer disso? É como ele sente aquele crime. Então, a imparcialidade, eu acho que é da essência do tribunal, a parcialidade, desculpa, é da essência do tribunal do júri, no meu entender. Mas é porque o tribunal do júri é algo episódico, para um processo só. Claro, o mesmo tribunal, sim. Os membros, o tribunal do júri é um órgão, mas os membros dele são convocados para cada processo. São escolhidos para cada processo. Dentre um grande número que tem, é feita uma escolha. Mas eu sou contra o tribunal do júri.
rápido. Pois não, pode falar. Mas eu, inicialmente, Zilá, eu queria deixar claro que o meu propósito não é... Não é fazer uma palestra. Justamente, não é fazer palestra paralela. Mas só para complementar a sua resposta ao nosso colega, só para complementar, o júri só examina matéria de fato e não de direito, diferentemente dos conselhos. Só não é, agora eu vou perguntar. Ô Zilá, é o seguinte, você falou de forma enfática, como também eu faço, a respeito da circunstância da Justiça Militar da União integrar a estrutura do Judiciário, desde 1934. A gente sempre fala até de forma enaltecedora esse marco temporário na história da Constituição brasileira. Mas eu perguntaria o seguinte, você se refere no aspecto formal ou no aspecto material, no aspecto substancial? Por quê? Como a gente poderia entender um órgão integrando a estrutura do Judiciário se, nos 3 órgãos jurisdicionais da Justiça Militar da União, Conselho Permanente, Conselho de Justiça, 4 militares para um juiz. Um juiz, só digo para 4 militares. No plano aqui do Superior Tribunal Militar, 14 para um membro oriundo do Poder Judiciário. Do ponto de vista substancial, material, e tendo como paradigma os demais órgãos do Poder Judiciário do país, isso é realmente integrar, do ponto de vista substancial e material, o Poder Judiciário? A segunda indagação é a seguinte. No que diz respeito, aliás, eu falei aqui diretamente, no que diz respeito aos conselhos, já fiz uma referência aqui, que os conselhos que não têm os militares de formação jurídica, eles dizem o direito, e muitas vezes deixam o juiz numa situação constrangedora. E o constrangimento ainda é maior quando o juiz é obrigado a fundamentar decisões com as quais não concorda. Os juízes militares, integrantes do conselho, dão seus votos sem qualquer explicação, sem qualquer fundamentação, de forma pouco lógica e totalmente sem base jurídica, e o juiz é obrigado ainda a fundamentar aquela decisão. Eu acho que é a maior violência à consciência de um juiz. O juiz é vencido. Nos tribunais superiores, quando o ministro é vencido, ele não faz o acórdão. E na nossa justiça, eu acho a grande violência, não. O juiz auditor é vencido e os membros do conselho, e o senhor se preocupe em fundamentar o que eu estou decidindo. Então, eu queria só manifestação sobre esses 3 aspectos. Eu queria que vocês se pronunciassem sobre esses 3 aspectos. Bem, inicialmente, nós temos que ver que, quando um órgão é ali incluído, inicialmente é sob aspecto formal. Agora, é lógico que subtende-se que, materialmente, ele ali estará. O grande problema, doutor, é como nós vamos entender o devido processo legal. Eu li aqui a decisão do Supremo, que é deste ano, há poucos meses. Ele teve a audácia de dizer que tem imparcialidade. Ele teve a audácia de dizer que o devido processo legal está sendo respeitado. Então, por quê? Porque ele olhou o aspecto formal. Só o aspecto formal. Se tem um processo que é legal, que estabelece, se aquilo é seguido, o processo legal devido está presente. Que não é assim. É estranho o Supremo decidir dessa forma. Porque ele tem que olhar se aquelas garantias ao judiciário, não as garantias próprias do magistrado, porque essas não estão presentes no juiz militar, estão presentes só no juiz togado, no civil, e não nos militares. Não essas garantias, mas pelo menos que tenha a garantia de imparcialidade, de independência. Nem isso existe. Nem isso existe. Então, eu entendo que a questão é exatamente essa. Quanto ao tribunal, nós temos atualmente 10 militares e 5 civis.
Os 10 militares representam, eu sempre me perguntei por que a aeronáutica e a marinha, aqui nós somos todos amigos, viu? Por isso é que nós falamos assim. A aeronáutica e a marinha não brigam com o exército, porque o exército tem 4 representantes, e a aeronáutica 3 e a marinha 3. Que história é esta do exército ter prioridade com relação às outras forças? Eu nunca entendi essa prioridade, eu nunca entendi. Como eu não sou militar, eu posso não entender. Na realidade, essa vaga, uma do Exército, deveria ser dada para um juiz auditor, porque nós temos, em 15 membros, apenas um representante da magistratura militar. E temos um representante do Ministério Público Militar. Eu diria melhor, né? Reduzir os 15 para 11, ficava o mesmo número do Supremo, e fazer uma repartição de tal modo que nós tenhamos um mínimo de 2 juízes militares, 2 ministros oriundos da Justiça Militar e 2 ministros oriundos do Ministério Público Militar. Então, na realidade, o que nós temos no tribunal, nós temos uma vantagem no tribunal. Eles já são vitalícios. Nós temos o escabinato, mas temos a vitaliciedade de todos os militares. Não temos exigência de conhecimento jurídico, mas todos eles, muitos são até formados em direito, e os que não são têm conhecimentos jurídicos avulsos, porque fazem vários cursos e têm esses conhecimentos jurídicos, mas não o conhecimento jurídico de um bacharel em direito. Não propriamente isso. Não têm esses conhecimentos, mas são vitalícios. E eles chegam aqui, não são preparados para isso. Mas como não vão tratar do fato, diz-se, né? Porque eu nunca admito isso. O nosso tribunal é superior, mas ele faz às vezes de um tribunal de apelação, porque nós não temos tribunais regionais. Como nós não temos o tribunal de apelação, o tribunal que é superior, ele também atua como tribunal de apelação. É ele que recebe os recursos que vão da primeira instância. Então, eles chegam aqui, na realidade, vão aprender, muitos vão aprender, porque não têm experiência, alguns têm experiência, alguma experiência. Muitos aprendem rapidamente, se apaixonam. Olha, eu estou aqui ao lado de um que é apaixonado pelo direito penal militar, processual penal militar. Mas outros ficam hesitantes mais tempo, até que se acostumam. Até uma brincadeira, quando eles saem muito cedo, tem alguns que dizem assim, poxa, agora que eu estava aprendendo que era o fumus... Bom, já terminou ou não terminou? Tá bom. Então, na realidade, nós temos isso, mas tem que mudar a lei. Só isso. E a Constituição. Muito bem. Pelo adiantado da hora, eu vou encerrar. Mas antes, como presidente da mesa, eu vou dar um esclarecimento, já que tem alguns estrangeiros aqui permanentes. Nós somos a justiça militar mais civilista que existe no mundo. Nós temos 54 magistrados, só 10 são militares. O Ministério Público é civil, a Defensoria é civil, e desses 44, são todos civis também. É claro que num seminário como esse, embora tenhamos saído do tema, cada um pode falar o que quiser. Então, como presidente, eu quis dar esse esclarecimento, principalmente para os estrangeiros. E mais um esclarecimento. Eu tenho a impressão que João Sem Terra ressuscitou, de 1215 para hoje, porque ele que estabeleceu o tribunal de júri quando ele disse julgamento pelos seus pares. E depois, na Grã-Bretanha, o ato de mutim de 1689 também disse julgamento pelos seus pares sob juramento. Então, o tribunal de júri você pode ser a favor e contra, tranquilo, mas existe.
E é soberano. E é soberano. Era só isso, muito obrigado. Vou cumprimentar agora. Neste momento, este seminário presta suas homenagens aos integrantes da mesa. Minutinho só, por favor. Senhoras e senhores, por gentileza, um minuto, pois o presidente da mesa ainda quer dar uma palavra. Eu queria cumprimentar a doutora Zilar por duas razões. A primeira, pela palestra que ela fez, claro, com a bagagem que ela tem. E a segunda, porque nós sempre discutimos. Portanto, vou te dar um abraço hoje. Zilar.